Gente, vou lavar aqui minhas cortinas. Acabei de tirar a cortina da cozinha. Olha só. Bem suja. Aí eu vou aproveitar que choveu. Por incrível que pareça, gente, essa noite choveu bem, graças a Deus. Pegamos até a água da chuva. Aí eu vou aproveitar e lavar as minhas cortinas porque estão bem sujas. Aí vou lavar na mão mesmo aqui no tanque. E depois eu vou lavar as outras, porque as outras vão dar mais trabalho, porque elas estão mofadas. Aí eu vou ter que fazer uma misturinha aqui para poder limpar elas bem. Limpei aqui o terreiro esses dias e olha como que já tá as pedras tudo soltas aqui, tá vendo? Mas ficou melhor, tá? Porque pelo menos não tem aquele entulho de pedras onde pode juntar bicho. Sem contar, pessoal, que quando tem pedra, acumula muita formiga preta. Agora assim, ó, limpo, não junta muita formiga preta, então é melhor. Gente, eu não sei se vocês têm esse problema, mas eu tenho, que é enxaqueca. Gente, eu tenho uma enxaqueca fortíssima. Isso foi depois que eu tive a minha primeira filha, né? Até então eu não tinha. E eu não consigo prender meu cabelo tanto tempo. Se eu ficar com ele preso muito tempo, acho que parece que a enxaqueca dói mais, sabe? Aumenta mais, então... Ao mesmo tempo que eu vou fazer algum serviço, eu gosto de prender o cabelo e eu uso cabelo longo, né? Vocês sabem. Agora eu vou lavar meus panos de prato. A Adriana tá ali, gente. Hoje é dia de feira, mas eu não fui pra feira. Hoje é sábado, dia de feira, eu não fui. Aí eu pedi pro meu pai trazer umas coisas pra mim, porque eu já fui essa semana aí na cidade. Aí o que é que eu vou fazer? Vou lavar essa parte aqui, ó, com sabão mesmo, tá vendo? Que é uma parte que tá bem suja. E depois eu coloco no sabão em pó. Eu não sou muito de usar água sanitária. Inclusive, eu vou usar na minha outra cortina, mas eu não costumo. Só que teve comentários aqui, Gisele, faz uma misturinha de água sanitária com... Não lembro com o que falaram. Com sabão em pó? Eu acho que foi com sabão em pó. Que sai o mofo. Então, tipo, vou fazer isso porque, gente, minha cortina... Eu trouxe ela lá de São Paulo e eu amo ela, então ela mofou. Gente, olha só, a gente escolheu a água da chuva, hein, pessoal? Esse tambor aqui tá vazio, porque esse aqui tinha enchido e o Adriano... Olha só, a água da chuva limpinha. Aí o Adriano pegou e colocou aqui pra encher, mas aí não encheu, porque a chuva foi pouca. Mas graças a Deus, pelo menos pegou um tambor de água, vai dar pra mim lavar uns panos assim. Eu gosto de lavar roupa na mão também, tá? Apesar... que tem um tanquinho ali, ele ajuda muito, mas quando é pouca roupa, assim, pouca coisa, eu prefiro lavar na mão mesmo. Eu acho que economiza mais água, no nosso caso, economizar água é muito bom, né? Então eu vou lavar aqui essas cortinas. Eu nem ia colocar essas cortinas agora na casa, porque não tá terminada ainda, né? Não tem pintura nem nada, então eu não ia colocar. Mas como vocês veem, as nossas portas, elas são todas de vidro. Foi uma das coisas que a gente quis fazer aqui, né? Colocar a porta de vidro pra gente ter essa visão de fora. Muita gente questiona, Gisele, mas não é perigoso? Perigoso era em São Paulo, tá, pessoal? Aqui é tranquilo, é de boa. Lógico que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Mas, assim, uma das coisas que a gente não quer aqui é se sentir preso. E, assim, não precisa também ter tanta privacidade, até porque a gente não tem vizinhos. Em São Paulo a gente tinha muito vizinho, né? Então a gente tinha, assim, certo cuidado. Mas até essa janela lá na casa de São Paulo era também de vidro. Eu já coloquei ali minhas cortinas de molho. Deixei no sabão em pó, agindo um pouquinho. Eu já lavei ela no sabão normal de barra. Agora eu coloquei no sabão em pó. Depois, de um tempo, é que eu vou esfregar mais e enxaguar e colocar para estender. Agora eu vou ali levar o orgânico. Gente, a gente tinha muitas galinhas aqui, tá? Inclusive, é uma das coisas que eu quero de novo, é galinhas. E aí os orgânicos era pra elas, mas agora não tem as galinhas e eu também não consigo estar levando todos os dias lá na casa dos meus pais. Então, eu jogo ali, quando as ovelhas vêm ou os bichos vêm, eles comem. E também vai virando adubo pra terra, né? Vai deixando a terra mais forte, o que é muito bom, que a gente precisa que essa terra aqui se torne uma terra produtiva, né? Pessoal, mas é muito bom a gente deixar os orgânicos no lixinho separado, tá? Assim, a gente queima o nosso lixo aqui e os orgânicos a gente deixa num balde separado, tá? Inclusive,
Quem cria porco também é muito bom. Aqui as pessoas não jogam no lixo. Joga para as galinhas, joga para os porcos, até as casas dos vizinhos junta para dar para o vizinho que tem o porco. Então, assim, é bom a gente ter um certo cuidado na hora de armazenar o orgânico, porque ele é útil, né? Não é porque ele é lixo que ele não é útil. Outras coisas não, a gente já tem ali um local onde o Adriano fez para colocar os lixos que a gente não usa, né? Sacola, essas coisas. Porque aqui não tem recolhimento de lixo, mas a gente tem que fazer com que não acumule, né? Lixo, que é muito feio também, né? Ao redor da casa o lixo, então a gente faz isso, deixa lá. Agora nesse período de chuva fica mais difícil para queimar o lixo, porque a gente queima ele. E aí o Adriano não tá sabendo o que fazer, porque não tá queimando o lixo, principalmente as fraldas, né, da Adriana, que a gente usa muita fralda aqui. Mas aí a gente vai estar vendo o que faz, né? Mas o orgânico a gente sempre deixa assim. E é isso, vai ficando aí, os bichos comem, as galinhas também, quando a gente tem galinha. Mas ó, separar o orgânico é muito importante. Pessoal, agora eu vou fazer umas coisas dentro de casa. Eu sei que tem muita gente que gosta de ver minha rotina da casa, limpando a casa. Tá cheio de mosquito aqui. Eu acho legal também estar mostrando pra vocês. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, tá bom? Sugestões de vídeos que a gente pode estar gravando e trazendo aqui pra vocês, tá? É muito bom a gente saber o que os nossos inscritos também querem ver aqui no canal. E dependendo de como seja, a gente pode trazer o conteúdo pra vocês, tá bom? Então, olha só, vocês fazem parte desse canal. Então, ajude a gente. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos também, que é muito interessante pra gente poder estar trazendo conteúdos pra vocês. Porque às vezes a gente grava o conteúdo e não sabe se vocês gostam. Então é legal que vocês também tragam sugestões, porque um canal não funciona só comigo, tá bom? Ele funciona com a ajuda de vocês, ou seja, vocês trazendo dicas, sugestões. Teve até um inscrito que falou pra mim também: Gisela, eu vou dar uma dica pra você, quando for na cidade, tenta falar com propriedade o que tá acontecendo, o que vai acontecer, ou relacionado à cidade. Porque às vezes eu falo, gente, eu não tô sabendo direito o que tá acontecendo aqui, tudo, aí fica meio que, né? Por isso que é bom que vocês deem dicas. E eu não levo como críticas, tá, gente? Eu levo como sugestões. E eu acho muito importante isso para o crescimento do canal. Então, se eu tô crescendo, vocês também estão contribuindo com isso. E nada mais justo que vocês também deixar aqui a opinião de vocês, tá bom? Gente, vocês estão ouvindo? Escuta. Olha esse som. Olha o som. É o som da sariema. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Tá? Mas é o som da sariema. E é tão bonito que ela aparece aqui às vezes. Ela aparece aqui, bem pertinho de casa, gente. Ela é muito grande. Ela parece uma galinha, só que ela é maior que uma galinha. Gente, eu vou dar uma limpadinha aqui no terreiro da frente com essa enxada, mas a bicha tá pesada, viu? Eu tenho um rastelo ali. Qualquer coisa, se não funcionar com a enxada, eu vou pegar o rastelo. Mas eu vou limpar só aqui, ó. Que é o espaço onde vai ser a calçada. Mas eu vou limpar pra deixar limpinho aqui ao redor. Oi! Oi, meu amor. Vou tirar esse espinho daqui. Tem muito, né? Não deixa ela vir pra cá, não. E, gente, eu gosto de fazer o serviço aqui fora antes das 9 horas. Porque, assim, o sol, ele não tá tão quente. Ainda mais nesses dias, assim, que tá nublado. Um exemplo, ontem choveu quase a noite toda, mas foi uma garoa bem fininha. Só que vocês viram, né? Deu pra encher o tambor. Então, hoje não tá tão quente, o sol não tá tão quente. Então, até as 9 horas dá pra mim ficar aqui fora. Depois, o meu serviço é só lá dentro, tá? Porque o sol fica muito quente. Vou usar agora, pessoal, o rastelo. Pra ver se fica melhor. Ó, vou tentar puxar com o rastelo. Só que a grama tá bem dura. Apesar de ter chovido, molhado um pouco a terra, ela ainda continua dura. Ó, esse aqui é chinelo da Adriele, que ela não usa mais. Aí o Luffy pega. Mas com o rastelo, a gente consegue tirar um pouco, tá vendo?
quero limpar só aqui ao redor da casa, para os bichos não virem. Apesar de que, assim, não vimos mais escorpião, tá? Era o bicho que a gente mais via aqui, era escorpião. Mas já faz um tempo que não aparece, eu acho que foi depois que eu comecei a limpar ao redor da casa. Claro que ainda tem muito mato aqui ao redor, e a gente vai limpar também, para deixar o terreno todo limpinho, né? Ao redor da casa, para poder a gente também plantar algumas coisas, porque fica melhor, né? Quando a gente tá com o terreno limpo, para regar, para plantar essas coisas, fica melhor. Apesar que tem muita pedra, mas eu acho que fica melhor. Terminei ali, me deu um calor. Gente, o Adriano tava aqui colocando as estacas, porque quando a máquina vinha fazer a limpeza aqui do terreno para construir a cisterna, passar aqui embaixo do fio, né? Senão não vai conseguir. Aí ele colocou aqui as estacas. Vou mostrar pra vocês. Aí ele colocou aqui, ó. Tá vendo? A que tinha era essa aqui, que tá seca. E ele colocou essa, ele passou um óleo. E aí, ó, subiu o fio um pouco mais. Olha só, ele tava bem baixo esse fio, porque ele vai descendo, né, gente? Então, ele colocou aqui, ó, pra que a máquina consiga passar. Esse fio vai até lá na nossa casa. E aí ele cavou aqui, agora imagina, cavou aqui com a alavanca e colocou a estaca. Mas o terreno aqui é bem duro pra cavar, e ainda mais que no dia que ele cavou, tava seco. Gente, o Adriano nunca trabalhou em roça, né? Porque vocês sabem, ele morava em São Paulo, tudo. E quando chegou aqui, ele fez tudo. Inclusive, ele terminou a construção da casa, né? Porque na época, ó, meu pai sofreu um acidente de carro de boi, bem grave. E tava na construção da casa e a gente precisava vir pra nossa casa. Então ele, ó, todos os dias vinha aqui, fazia uma coisa, fazia outra, fez toda a instalação, fez tudo. E também tentou trabalhar na roça, né? Vocês viram aí. E ele vai fazer também esse trabalho na roça. Só que assim, por enquanto a gente tá fazendo aos poucos, né? Mas vocês veem, né, como que é. O Adriano não sabia nada de roça. Ele nunca pisou numa roça, gente. Nunca. Chegou aqui, ele foi. E até catou feijão lá na roça do meu pai também. Então, assim, é aquela coisa. Não é porque você não é daqui, não é da região, que você não tem que meter a cara e fazer, né? Lógico, você tem que fazer de tudo um pouco. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, nos comentários, também nas redes sociais, Gisele, como que você conheceu o seu marido? Se você é do Nordeste e ele de São Paulo. Gente, a gente se conheceu através da internet, né? A gente se conheceu há muitos anos atrás, ainda quando o Facebook estava no início lá, né? Todo mundo usava Facebook e a gente acabou se conhecendo por lá. Mas é claro que, assim, era uma realidade totalmente diferente e distante, né? Porque ele em São Paulo, eu aqui no Nordeste, a gente não se conhecia pessoalmente. Também tem aquele cuidado, né? De tipo, quem será? Como será essa pessoa? E eu fiquei assim, né? Meio que, tipo, não dei muita atenção, tudo. E aí, mesmo assim, a gente foi conversando. De início foi conversando através de uma amizade, né? Foi. Na época eu não estava aqui no sertão, eu estava em Recife, porque eu acompanhava uma tia minha que fazia tratamento no olho, então eu era acompanhante dela. E eu vivia muito lá em Recife, porque era aquele processo de atendimento, tudo médico. E lá eu comecei a conversar com ele, né? Ficava lá na casa de apoio, que é a casa de apoio do município, onde apoia as pessoas que vai para a capital fazer tratamento. E lá eu conversava com ele, né? Tipo, a gente conversava pelo Messenger. Não tinha esses celulares ainda assim tão modernos, né? O WhatsApp eu nem sabia que existia. Eu conheci o WhatsApp através de um primo meu, que infelizmente ele não tá aqui mais entre nós. E depois foi que a gente foi conversando pelo WhatsApp, mas no início era pelo Facebook, eu com o pé atrás, né? Porque vocês sabem, né? A internet, ela oferece coisas boas e coisas ruins. Pra mim, a internet sempre foi muito boa em relação a isso, né? Porque, assim, foi através da internet que eu conheci o meu marido. É através da internet que eu tô tendo esse alcance. Então, por isso que eu falo, a gente tem que saber usar, né? A internet é uma ferramenta maravilhosa. A gente sabendo usar, então, se torna, assim, tipo, incrível, né? E foi isso. Aí, ele lá em São Paulo, e ele falava assim, na brincadeira, um dia eu ainda vou aí te conhecer. E aí, a gente ficava conversando, né, tudo, de início era só uma amizade mesmo. E aí, lá, um dia eu vou aí te conhecer, tudo. E eu, sem acreditar, porque quando já se viu alguém sair de São Paulo pra vir conhecer uma pessoa aqui no sertão do Nordeste, né, tipo, antigamente, né, há muitos anos atrás. Lógico que hoje acontece muito isso, né, eu vejo muitos casos assim também.
E, inclusive, muita gente vem me perguntar, assim, muitas meninas falam, como que é conhecer alguém assim, de tão longe, através da internet e tudo. Eu fiquei muito com o pé atrás, eu tenho um certo cuidado, né? Mas sabe quando você sente que a pessoa... Eu não sei explicar pra vocês, mas eu sentia que era ele, sabe? Eu pensei assim, poxa vida... Na minha cabeça falava assim, não posso fazer isso, porque eu vim de uma família conservadora, uma família, tipo, do sertão, onde... Vocês acham que eles iam entender isso? Jamais. Inclusive, não entenderam, né? Então, passou o tempo, ele veio me conhecer. O Adriano veio aqui no sertão. A gente se conheceu, a gente conseguiu conversar, eu consegui conhecer ele, eu consegui ver ele pessoalmente depois de muito tempo. Acho que mais de um ano conversando só pela internet. Ele veio aqui e, assim, a gente conversou tudo, né? E foi muito, tipo assim, foi muito mais do que eu imaginava. A pessoa que ele era muito mais do que eu imaginava. E eu pensava assim, poxa, eu nunca conheci ninguém assim, sério. Nunca conheci, porque eu vivi a minha vida toda nesse lugar, né? Então eu nunca saí daqui. O lugar mais longe que eu fui foi Recife mesmo. E assim mesmo era para acompanhar uma pessoa que estava doente, no caso a minha tia. E de repente eu conheci ele. Eu conheci ele lá em Recife. A gente se conheceu lá em Recife. A gente conheceu vários lugares junto. Foi assim, eu tinha certeza que era ele. Que era a pessoa da minha vida. Só que tinha muita coisa assim que não fazia com que a gente ficasse junto, né? Muita coisa mesmo. Mas quando as coisas têm que ser, elas vão ser, independente do tempo, da distância, elas vão acontecer. E aconteceu assim, de tipo, ele voltar para São Paulo, eu ficar aqui e a gente seguir nossa vida, né? Até um dia que o acaso também nos uniu novamente, né? Tipo, a gente continuou conversando, só que sem a certeza de nada. E aí ele me fez o convite de ficar com ele, de ir para São Paulo, e eu... jamais isso vai acontecer, não tem nem como eu cogitar uma coisa dessa. Eu ir para São Paulo, eu sabia como que era o conservadorismo das pessoas aqui, só que assim, eu também sabia que as pessoas, elas tinham esse cuidado com as filhas meninas, principalmente, não era porque se preocupava com elas. A maioria dos pais tem o amor, tem o sentimento, mas não tem tanta preocupação. A preocupação mesmo não é com o sentimento, não é com o que a menina está sentindo. Porque os pais, antigamente e até hoje, né, a gente vê que não se relacionam tão bem com os filhos. Não tem aquela aproximação. Então não sabe o que os filhos estão sentindo, não sabe o que está se passando na vida deles, o que é muito perigoso. Antigamente não era tanto perigoso, mas hoje é. Eu sabia, eu tinha consciência de tudo que eu estava fazendo, então eu tinha certeza. Ao mesmo tempo que eu tinha medo, porque eu não queria decepcionar os meus pais, principalmente porque aqui era isso. As pessoas não queriam, os pais principalmente, não queriam que os filhos fizessem eles passar vergonha, né? Ou seja, ficar mal falada, todo mundo comentar. Então eu pensava, era uma barreira muito grande isso, só que eu já era de maior, mas eu cuidava da minha mãe, então era ainda um peso maior para mim, poxa. É um peso muito grande eu ter que ir para São Paulo. Ele já tinha me feito a proposta e eu recusei de início, né? Eu falei, não dá para ir porque eu cuido da minha mãe. Muita gente falava para mim, olha, você nunca vai poder casar, porque quem vai cuidar do seu pai? Quem vai cuidar da sua mãe? Pessoas bem próximas mesmo falava isso. E aquilo ficava na minha cabeça, né, gente? Inclusive, assim, eu acho que tem que ter um certo cuidado. Os pais têm que criar os filhos. Eu não crio minhas filhas pro mundo, mas eu sei que o mundo tá aqui e ela tá vivendo nesse mundo. Apesar de eu criar elas para Deus, eu sei que elas vão para o mundo. Mas o que o mundo oferecer não é exatamente o que vai ser a salvação da vida dela. A salvação da vida dela não vem do mundo. Então eu passo isso para elas, né? Inclusive esses valores. Então eu fiquei naquela coisa, não vou para São Paulo. Imagina, eu em São Paulo com uma pessoa assim que eu já conhecia há muito tempo, né? Porque não foi um processo muito rápido. Até a gente conversar... Foi muito tempo de conversa, depois ele veio aqui, depois de muito tempo. A gente teve um momento de se conhecer e eu sentia, no meu sentido, assim, lá no fundo eu sentia que era ele, assim. Eu olhava para outras pessoas, principalmente outros rapazes, e eu não me via com outra pessoa que não fosse ele. Sério, é um sentimento assim que eu não sei explicar para vocês, só quem sente é quem vai saber. E quando ele foi, aí eu fiquei, tá bom, vou esquecer. Todo mundo falava, esquece esse rapaz, esquece, não vai dar certo, você... Tipo, ele em São Paulo, você aqui, esquece isso tudo. E eu, tá bom, vou esquecer, né? Eu comentei com algumas pessoas, mas eu sabia, eu não me sentia tão segura em contar pra ninguém, porque eu tinha medo do julgamento, até porque aqui as meninas sempre são muito certinhas, sempre são de namorar, noivar e casar, né? E depois seguir a vida delas, depois do casamento.
Apesar de que hoje eu sei o que realmente significa um casamento, o que muita gente não sabe. Hoje eu sei que o casamento, ele precisa ser muito bem preparado para poder você... e é uma pessoa com quem você vai decidir viver pro resto da sua vida. E eu sempre fui uma pessoa que tinha muita fé em Deus, né? Sempre mesmo. Mas eu tinha muita preocupação com os meus pais também, o que eles iam pensar. Minha mãe era uma pessoa com esquizofrenia, então ela não tinha aquela noção muito bem, então eu ficava segurando aquilo pra mim, guardando aquilo pra mim. Um sentimento onde eu não podia falar pra ninguém, não podia conversar com ninguém, explicar o que eu tava sentindo pra pessoa me apoiar. Depois eu conversei com uma prima minha que tipo, me ouviu, me escutou, super me apoiou e foi, tipo assim, muito bom. E aí eu, tipo assim, também já tava cansada, né, gente, de, tipo, cuidar da minha mãe, cuidar da casa, cuidar da minha família. Eu carregava tudo aquilo em cima das... Eu carregava tudo aquilo sozinha. Não só a minha mãe, não só meu pai. Eu fazia tudo para os meus irmãos, eu cuidava dos meus irmãos. Eu tinha acabado de cuidar de uma tia que ela passou 2 anos com AVC, então ela criou o meu irmão. Então eu me dediquei a cuidar dela todo o tempo da minha vida que ela esteve ali acamada. Eu me dediquei a cuidar dela sozinha, sem a ajuda de ninguém. Fiz tudo isso. Depois eu fui para Recife cuidar dessa minha tia, que ela teve um problema na visão, acabou perdendo o olho. E eu cuidei dela com todo amor, toda dedicação, todo carinho. E foi lá que Deus me colocou o Adriano na minha vida. Então eu fiquei assim, com essa preocupação, sabe? Tipo, ele fez a proposta, eu fiquei bem balançada. Ele, olha, se você quiser vir, eu compro sua passagem. Eu não tinha celular, ele mandou um celular pra mim. E a gente ficou conversando. Eu sei que demorou muito tempo ainda até eu tomar a decisão, então eu tomei a decisão. Só que, assim, foi um erro tomar a decisão sem poder contar pra ninguém. Então eu fui pra São Paulo sem poder falar nada pra ninguém, sem poder falar os meus sentimentos pra ninguém, até porque se eu falasse, ninguém ia compreender, como eu falei pra vocês. As pessoas aqui, principalmente os pais, têm esse certo cuidado em não sujar o nome, em não passar vergonha. Então, assim, não é uma preocupação real com os filhos, né? Existe a preocupação, mas não é tanto essa. E no meu caso, então, a preocupação não era nem tanto isso. Era tipo assim, não, você não pode sair de casa, porque se você sair de casa, quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar da sua mãe? Quem vai cuidar disso? Entendeu? Tipo, se meu irmão passasse, sofresse algum acidente, alguma coisa, quem tinha que ficar com ele era eu. Então, eu era aquela que tinha que só cuidar da casa. Então eu falei, caramba, mas o tempo tá passando. Eu acabei de conhecer uma pessoa incrível e eu não posso ser feliz com essa pessoa porque eu preciso, né, servir o outro, servir minha família. Mas assim, a gente precisa também pensar no que vai ser daqui pra frente. Eu não vou ter meu pai pra sempre, eu não vou ter minha mãe. Apesar de que, tipo assim, eu me virava sempre sozinha. Não era tipo, eu esperava que meu pai me fizesse isso, minha mãe fizesse aquilo. Não, ninguém fazia nada por mim, era eu e Deus. E fazendo as coisas pelos outros. Sem contar que eu recebia muito julgamento também, sabe? Muito julgamento. Também tinha a questão do preconceito. Porque você nunca vai poder casar porque sua mãe é assim. Tinha um certo preconceito, né? Aquela coisa. E então, assim, eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pra São Paulo. Tomei a decisão, falei pro Adriano, olha, eu vou pra São Paulo. Aí o Adriano, tipo, olha, mas você não vai falar nada pra ninguém, porque se você falar, você não vai vir. Tenho certeza que você não vai vir. Ele já sabia, né, tudo. Ele já sabia, eu contava um pouco da minha vida pra ele, tudo. E assim, a gente foi conversando até que eu tomei a decisão. Eu falei, olha, eu vou pra São Paulo. E eu pensei assim, eu sei que eu vou passar por cima de tudo. Eu sei do que eu tô fazendo. Então, antes de tudo, eu falava assim, se não for pra ser, que me mostre. Mas Deus me mostrava sempre que era pra ser. E eu fui. Ele comprou a passagem, eu sozinha fui pra Recife. Peguei o avião, fui pra São Paulo. Chegou lá, ele me pegou no aeroporto. E o Adriano já tinha casa lá em São Paulo. Então, assim, eu pensava muito isso também. Porque, olha, eu não vou casar com uma pessoa, eu não vou arriscar ir pra São Paulo pra ficar com uma pessoa onde essa pessoa não tem estrutura nenhuma. E eu sempre fui muito assim. Minhas primas, tudo, a gente tinha mesmo que um cuidado, assim, sabe? Tipo, e a gente sempre se preocupava, o que meu pai vai falar, o que minha mãe vai falar, né? Tipo, aquele cuidado, aquela coisa, aquela preocupação. E uma coisa que é muito importante, que antigamente a gente não tinha tanto acesso à internet. Quando eu vim ter acesso à internet foi só para conhecer meu marido. Conheci meu marido, pronto. Depois eu transformei a internet eu sempre usei a internet para coisas boas, no caso, eu usei a internet para conhecer meu marido. Foi a única pessoa que eu conversei pela internet. Nunca conversei com ninguém, para vocês verem como é coisa de Deus mesmo, assim. Eu senti nele, assim, uma coisa, uma confiança, sabe? Eu falei, caramba, esse homem foi Deus que colocou na minha vida. Eu falava comigo mesmo, sozinha ali, sabe? Tipo, conversando, pensando.
falava, foi Deus, meu Deus, e se eu perder essa oportunidade de casar com um homem desse, maravilhoso, trabalhador, educado, Adriano, tipo, de uma educação incrível, vocês não têm ideia, ele é educado. E imagina eu, uma nordestina do sertão, não conhecia nada, então, tipo assim, sabe? E eu pensava assim, eu não me deslumbrei, porque era um homem de São Paulo, tudo, não, mas ele tinha... Aí eu fui pra São Paulo, tudo, fiquei com ele, a gente casou depois, né? Eu falei, eu só vou ficar se eu casar. Sem casar eu não fico. Então, tipo, casei, a gente casou sozinho, eu, ele, Deus. E foi assim, gente. Aí a gente conseguiu, aí depois que eu tava em São Paulo que eu falei pros meus pais. Mas assim, gente, olha como uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês, assim, tipo assim, hoje eu sei que eu não fiz nada de errado. Por que eu não fiz nada de errado? Porque eu também não tinha liberdade de conversar com meu pai, não tinha liberdade de conversar com a minha família e contar. A gente não tem essa liberdade. Então, assim, eu prezo muito por isso. Então, assim, quando a minha filha tá falando, eu paro e escuto. Porque eu não quero que a minha filha tenha confiança em falar para outras pessoas lá fora. Eu quero que a minha filha tenha confiança em falar para mim. Gente, eu fiz isso, mas não é uma coisa que eu recomendo, ainda mais nos dias de hoje. Eu digo que foi Deus, assim. Mas hoje em dia as adolescentes nem sequer sabem sobre Deus. Ninguém ensina sobre isso a elas. Eu fui criada dentro da igreja, praticamente, então eu sei. Só que hoje em dia, ninguém vê um adolescente ali na igreja e tudo, então não sabe os caminhos de Deus, então não sabe como pedir direção para ele. Então eu não tinha a família para pedir direção, mas eu tinha Deus. Então eu sempre pedia direção para ele, Senhor, olha, que eu faça isso, mas que seja feita a tua vontade, que pelo amor de Deus, se não for para ser, que o Senhor me mostre. Então eu pedia para Deus me mostrar. Então, hoje você vê que os adolescentes não têm essa liberdade de conversar com os pais trabalham muito, corre, não tem aquela aproximação onde, tipo, olha, conta tudo pra mim, que eu tô aqui, eu vou te escutar, se for pra te ajudar, eu vou te ajudar nas escolhas. Então, eu não tinha essa opção. Eu tinha que fazer minhas escolhas sozinha, correndo grandes riscos de dar certo e de não dar certo. Hoje em dia, os adolescentes, a gente tem que ter hoje em dia tem aquela preocupação da carência, onde a pessoa se sente carente, ela não se apega com nada, então ela se sente carente, então qualquer pessoa que ela encontrar pelo caminho, ela vai se segurar naquela pessoa, se pegar naquela pessoa, aí daí casa, aí depois de casar, não dá certo, separa, então, tipo assim, já começa uma base familiar muito errada. Então, assim, eu acho importante que os pais tenham eu acho importante que os pais escutem os filhos, sabe? Que olhem para eles e os filhos olhem para os pais e pensem assim, poxa, eu posso falar com a minha mãe. Eu acho que ela vai me ajudar com essa dúvida que eu tenho. Então, eu prezo muito por isso. Então, assim, eu não tive isso. Eu tive que pedir direção para o pai, meu pai, lá do céu. E graças a Deus, ele foi me mostrando que eu fui errando muitas vezes também. Não errei na escolha do meu marido. Graças a Deus, não errei. Não me arrependi em nenhum momento da vida, assim, a gente já teve problemas como todo mundo tem, mas eu não me arrependi em nenhum momento da vida. Faria tudo de novo. Gostaria muito de ter tido a oportunidade de ter uma família onde eu pudesse contar tudo que eu estava querendo fazer, tudo que eu sentia, onde eu não fosse julgada quando eu falasse. Porque aqui as meninas são antigamente, hoje não, mas assim, as outras meninas sofriam muito em relação ao julgamento, de sempre andar com cuidado, não, sabe, ter aquele cuidado. Hoje em dia você já vê que já tem mais liberdade, o que é muito perigoso, porque assim, tem a internet. A internet, como eu falei pra vocês, ela é muito boa, mas também tem os seus riscos, né? E aí, gente, fui pra São Paulo, me casei, comecei a trabalhar, o Adriano já trabalhava, a gente no início do casamento, a gente não tinha muito tempo pra ficar junto, porque ele trabalhava em 2 empregos, eu também trabalhava, e aí ficava aquela correria tudo. Eu fui sendo eu, né? Fui conhecendo ele também. A gente era 2 pessoas totalmente diferentes, com culturas diferentes, com modos de pensar diferentes. Eu fui aprendendo muito com ele, ele também foi aprendendo muito comigo. Eu fui sempre sempre buscando respeitar os meus valores, levei comigo esses valores de respeitar o marido, de saber o meu lugar como esposa, de não me deslumbrar com a cidade grande. Até isso eu pedi para Deus. Eu falei, Senhor, eu tô indo para uma cidade grande e eu preciso não me deslumbrar com aquilo, porque assim, sabe, eu tenho que ter certeza, eu tenho que saber que aquilo ali é uma selva, onde eu tô lá, uma sertaneja do sertão, né, e eu pensava assim, poxa, só que eu só tenho o Adriano aqui, então, tipo, se acontecer alguma coisa com ele, eu vou ficar sozinha, então eu cuidava muito bem do meu marido para que nada acontecesse com ele, e olha o que aconteceu, né, ele caía de moto, se estabanava todo no chão e eu ficava muito preocupada, mas no fim das contas a gente formou a nossa família, que hoje em dia é muito difícil, né, a gente ver a família formada. Então, assim, eu digo que tudo que aconteceu pra mim estar hoje com o meu marido, servindo a ele, sendo esposa mesmo ali, sabe, servindo,
foi um processo de aprendizado, de desafio, de medo, de tudo. Mas assim, o que eu quero dizer é que, tipo assim, às vezes meninas vêm conversar comigo, que sabe, né? Poxa, Gisele, olha, eu conheci meu marido também pela internet, foi por causa de você, conversou comigo, o que você acha, tudo. Eu falo, olha, toma cuidado, presta atenção, pesquisa, vê mesmo, conversa, não vai logo conhecendo, não vai, entendeu? Se cuide, se proteja, sabe? Eu já fui logo, tipo, esse homem vai ser meu e, tipo, seja o que quiser. Não foi assim tão rápido o processo de ser, demorou muito, tá, gente? Teve tudo pra não ser, mas Deus falou assim, vai ser. E hoje a gente tem nossa família, tá conquistando nossas coisas juntos, tá correndo atrás das nossas coisas juntos, sempre unido ali. Quando foi pra gente ter quando a gente teve nossa filha, a gente também analisou muito bem o que era prioridade, o que não era no momento. Então, a prioridade era a nossa filha, a nossa família. Então agora a gente não era só nós dois, éramos 3. Até a gente conversar, a gente nunca tomou decisões sozinho, a gente sempre um perguntando pro outro. E eu acho muito importante isso. Como eu falei aí no vídeo anterior, que chegou muita gente por esse vídeo, né? Eu falei que é bom que o casal esteja sempre junto, porque, gente, hoje em dia a gente precisa estar junto. Mas tem casais que estão junto dentro de casa, morando junto, mas estão separados. Separados como? O ato conjugal não acontece, é briga, é gritos, é falta de respeito. Isso é muito ruim para um casamento e chega uma hora que o casamento não vai para frente. Chega uma hora que ele vai, né, vai caindo, porque um vai jogando a culpa pro outro. Olha, a culpa é sua porque você faz isso, ou ninguém recua. Todo mundo é um tacando a pedra no outro e casamento não é isso. Tem esse desafio de você viver junto com uma pessoa, mas você tem que saber que você vai viver para sempre com aquela pessoa, porque casamento é para sempre. Apesar que muita gente fala, não, vou casar, se não der certo, separa. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma palavra muito forte. Casamento é para sempre, é maravilhoso você construir a sua família, é maravilhoso você ter alguém com quem você pode contar, pode confiar que aquela pessoa, você sabe, qualquer coisa que acontecer na sua vida, você sabe que vai poder confiar em alguém que é o seu esposo, ou o esposo na esposa. Então, existe aquele respeito. Existe também onde a gente recebe os nossos filhos, mas a gente sabe que os nossos filhos não são nossos, que um dia eles vão seguir a vida deles. E antes deles seguir a vida deles, a gente precisa também formá-los para o mundo e para Deus, principalmente para Deus, porque eu não crio minhas filhas para o mundo. Apesar de que a gente vê, eu preciso criar minhas filhas para o mundo. Não, eu crio minhas filhas para Deus, eu não, é dele. Mas então, gente, é isso. Foi assim que eu conheci o Adriano. A gente se conheceu há 15 anos atrás, eu acho. Foi 15 anos atrás, mas antes a gente conversava tudo. E hoje a gente tá aqui, hoje a gente tá junto, já passamos por muita coisa juntos, vocês não têm ideia, muita coisa. Só eu e ele, sabe? Tudo que a gente já passou, não em relação ao casamento, mas em relação a coisas, as dificuldades da vida, sempre superando, sempre ali, junto. Unidos, e assim a gente vai permanecer, se Deus permitir, né? E dou valor muito ao casamento. Então foi assim que a gente se conheceu, foi assim que a gente formou a nossa família, e é assim que a gente vai continuar levando a nossa família para frente, seguindo com ela, formando gerações e sempre respeitando um ao outro. O problema sempre vai existir, de vez em quando a gente vai ter umas treta ali, né, porque é pessoa diferente, mas assim, tem que respeitar. Eu espero que a nossa história também inspire outras pessoas, né, porque a gente tem a história de vir para São Paulo, mas tem essa história aí de que eu fui para São Paulo, mas ele veio aqui, a gente se conheceu. Mas ó, se você tiver aí, se você estiver solteira, pensando em conhecer alguém, por favor, não vai logo com muita sede ao pote, dá tempo ao tempo, vai conversando. Se a pessoa só quiser, se você vê que a pessoa quer conversar, já quer coisa, tipo, não sei o que, sai fora, filho, ó, sai fora, entendeu? Mas peça discernimento para Deus, sabedoria na hora de tomar as decisões e as escolhas, que dá certo no final, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu contei um pouquinho da minha história pra vocês, da nossa história. Eu sei que muita gente tem curiosidade de saber, tem muitos comentários. Gisele, como que você conheceu seu marido, tudo. E foi assim que a gente se conheceu, tá? Foi assim que a gente tá aqui hoje, e foi assim que a gente viveu lá em São Paulo, e é assim que a gente vai permanecer. Então é isso, gente. Contei um pouquinho pra vocês da minha história, pra vocês me conhecerem mais um pouquinho.
saber um pouco mais da gente, porque é muito importante que vocês conheçam a gente, que vocês saibam um pouquinho sobre nossa vida, porque se a gente está aqui na internet, é bom que vocês nos conheçam, né? Então, se vocês estão aqui vendo a nossa vida, vendo a nossa história, é bom que vocês saibam um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, eu quis falar para vocês um pouquinho de como foi que eu conheci meu marido. Ele é de São Paulo, eu daqui do sertão do Nordeste. Hoje a gente está aqui morando no sertão, mas a gente morava lá em São Paulo, tá bom? Sariema continua cantando. Eu vou entrar pra dentro, porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda hoje, tá bom? Almoço, limpar a casa, colocar a neném pra dormir, a sonequinha dela, tem muita coisa pra acontecer por aqui. Mas eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.